33:4. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Eu tenho sempre como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como responder a todos os questionamentos que a nossa alma faz? E como nós fizemos perguntas? E para uma única pergunta há tantas respostas, e qual é a certa? Por isso que é bom nós descansar nossa alma e não nos questionar tanto. Mas temos uma comunicação, procurarmos ter uma comunicação com Deus. Quantos acreditam na veracidade da Bíblia Sagrada? E que Deus ainda fala com o homem? Não seria muita ousadia falar que Deus ainda fala com o homem como falava com os profetas do Antigo Testamento? Que para Deus se manifestar e falar com as pessoas, Ele não depende de credo religioso, de crença, Ele não depende de idade, de cor, de raça, de escolaridade, intelectualidade, e Ele também não depende de classe social, mas Ele depende da sua escolha, e a sua escolha é irrevogável. A espiritualidade muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, é uma caminhada solitária. É apenas você e Deus. Então nós precisamos aprender a nos comunicar com Deus. A comunicação com Deus também inclui a comunicação. Ela não só inclui, como ela melhora. A comunicação com os animais, com as plantas, com a natureza, com o nosso próximo e com tudo aquilo que envolve o cosmos, porque nós cremos que tudo foi criado por Deus. A nossa comunicação com Deus, ela melhora. A nossa comunicação com o mundo, porque nós começamos a entender melhor e a respeitar a natureza, a respeitar os animais, as plantas. Porque às vezes nos preocupamos tanto em buscarmos a Deus, mas não respeitamos a sua natureza, não respeitamos os animais, as plantas, o nosso próximo. Não respeitamos a natureza, os mares, e ela nos dá a resposta. A perfeita comunicação com Deus, ela vai nos ensinar a respeitar. Uma simples plantinha plantada no nosso jardim. Essa planta tem vida e ela está ali por um motivo. Eu sempre gostei de interagir com as pessoas adultas. Quando eu era criança, gostava de interagir com as pessoas adultas. Eu achava que as pessoas adultas estavam preparadas para me ensinar e me aconselhar. Gostava de ouvir as suas histórias. Também costumava falar comigo, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, e eu nunca me senti sozinha. Isso se tornou um hábito na minha vida. No início eu achava que isso eram só pensamentos meus, mas depois, com o tempo, eu percebi que esses pensamentos tinham umas respostas, as respostas às minhas próprias perguntas. E eu me dava por satisfeita com essas respostas, porque era como se algo divino me respondesse. Não eram vindas da minha mente, não era a minha mente que fabricava essas respostas. Eu sentia como se alguém falava comigo, como se alguém me escutava. Eu nunca me senti só. Sempre gostei de conversar com os meus pensamentos. A solidão, na verdade, ela acaba quando nós descobrimos que somos a nossa melhor companhia. Uma pessoa se sente só. Quando uma pessoa se sente só, talvez ela ainda não tenha percebido que ela é a sua melhor companhia. Nós temos que aprender a conversar com nós, a conversar com os nossos pensamentos, a conversar conosco. E dar liberdade para conversar com o sobrenatural, conversar com o Espírito Santo. Ele é o melhor, ele é um ótimo conselheiro. E o Espírito Santo tem me relatado a partilhar um pouco dessas conversas, contar minhas experiências, como cada uma delas edificou minha vida e continua edificando não só a minha, como a vida de outras pessoas. Contribuir na vida de pessoas que sentem o mundo espiritual de uma forma mais intensa. Mas muitas vezes elas não sabem o que fazer, elas não discernem o que está acontecendo em sua alma. A espiritualidade, ela é sim uma caminhada solitária, mas nós podemos encontrar pessoas que nos auxiliem, que nos ajudam, que nos mostram o caminho do crescimento, da evolução. Existem pessoas que sentem o mundo espiritual com muita intensidade. Existem pessoas que podem sentir o sofrimento de outras pessoas, tomando como delas. Esse sofrimento ele pode ser físico, psicológico ou espiritual, e essas pessoas sofrem com isso.
Muitas vezes se sentem confusas, tristes. Isso pode ser uma capacidade que essas pessoas têm de sentir o ambiente, de sentir as pessoas. Mas elas precisam descobrir se realmente é isso. E para elas descobrirem isso, elas precisam entrar numa comunicação com o Espírito Santo, uma comunicação com Deus. Só Deus pode entrar dentro da nossa alma e nos explicar realmente esses sentimentos, a origem deles. Porque muitas vezes nos sentimos tristes, sem nada ter acontecido. Nos sentimos ansiosos, sem nada, nenhuma preocupação aparente. Muitas vezes o Espírito Santo está nos convidando a orar, está nos chamando para orar. E às vezes uma única pergunta: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou triste assim? Por que eu me encontro triste, Senhor? Por que eu estou triste assim? E nós vamos descobrir que essa tristeza não pertence a nós. Às vezes essa tristeza pode estar numa pessoa bem próxima a nós, uma pessoa que está dizendo, eu preciso de ajuda. Uma alma é capaz de se comunicar com outra alma. O espírito pode se comunicar com outro espírito. Mas nós estamos presos dentro da nossa mente, desse corpo físico, e às vezes não conseguimos entender isso. É por isso que a espiritualidade tem que ser evoluída. Porque a espiritualidade não acontece só nos momentos de culto, ou nos momentos que a gente está nas nossas reuniões, que a gente, dentro da nossa crença. A espiritualidade ela é 24 horas na nossa vida. A espiritualidade é presente 24 horas na nossa vida. E a espiritualidade é para te usar ela todos os dias, dentro da tua casa, lá fora com os teus amigos, com os teus vizinhos, com as pessoas que tu nem conhece. A espiritualidade não depende de um lugar, de um determinado lugar onde tu vai estar e ali vai acontecer, ali tu vai falar, não. A espiritualidade ela está 24 horas presente na nossa vida. E Deus não revoga, Deus não tira isso de dentro de nós. O dom que Ele nos deu é irrevogável, Ele não vai tirar esse dom de dentro de nós. Por isso que é importante a comunhão com Ele, para nós descobrirmos o que é isso, trabalharmos isso, evoluirmos isso e colocar à disposição para o bem comum. Tem pessoas que sentem uma presença espiritual muito forte. Junto com isso, elas têm uma necessidade de ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, elas têm uma empatia muito forte. Elas foram chamadas por Deus para servir ao próximo. Tudo que Deus nos dá é para servir ao próximo. Não é nada para a gente, nós somos servos. Tudo que Deus nos dá dentro do mundo espiritual não é para nós, não é para sermos famosos, não é para sermos vistos como pessoas maravilhosas com dons, não é nada disso, é para sermos servos. Por isso que Jesus nos ensina a lavarmos uns os pés dos outros, e Jesus, sendo o mestre dos mestres, sendo o maior entre todos, lavou os pés dos seus discípulos. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que Deus havia lhe dado, o Pai havia lhe dado, era para servir ao próximo. Tudo que nós temos, quanto mais dons, quanto mais a espiritualidade é forte na nossa vida, mais servos nós nos tornamos. A espiritualidade é para servir ao próximo, não é para sermos servidos. Ela não pertence a nós. Ela não é para nos deixar reconhecidos. Não, de forma alguma. A espiritualidade ela age no mundo onde ninguém consegue entrar. Nenhum remédio, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum melhor amigo, nenhum melhor conselho. A espiritualidade age onde só o Espírito Santo consegue entrar na alma das pessoas. Para essas pessoas eu digo que Deus está chamando eles para ser ceifeiros de alma. E através de uma profunda experiência com Deus irão descobrir a grande missão que possuem. E eu sei que muitas pessoas vão se identificar comigo. Deus deixou um elo entre nós, e esse elo é o Espírito Santo, e Ele quer dialogar com o homem. As religiões trazem muitas teorias. Deus não criou religião, Jesus não falou sobre religião. O homem criou as religiões, o homem criou as separações, as divisões, mas Deus não criou. Deus ele deixou um elo entre nós. Ele deixou o Espírito Santo para aquele que crê. E Ele quer dialogar com o homem.
As religiões trazem teorias, trazem conceitos, mas tudo isso tem um limite, onde nada mais se pode provar. Então segue a fé. A religião ela tem um limite. Todas as crenças têm um limite. Onde a gente não consegue provar mais nada, onde elas não têm mais resposta. Aí nós temos que seguir com a fé, que é o dom de Deus. Deus, ele coloca o limite, porque essa comunicação, essas respostas, ele vai dar a cada um que se comunicar de verdade com ele. Cada um que procurar de verdade Deus. Eu acredito que ninguém pode tirar de nós o que a gente vê e o que a gente ouve. Nessa comunicação com Deus, ela vai nos trazer muitas experiências. Muitas experiências, nós vamos nos descobrir mais semelhantes a Deus, mais parecidos com o Mestre. Semelhantes e inferiores, totalmente inferiores. E isso ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode dizer que não aconteceu. Ninguém pode dizer que não vimos aquilo que nós vimos. E as experiências, elas estão no mundo espiritual. Elas estão dentro da nossa alma como sangue correndo dentro das nossas veias. É impossível separar. O Espírito Santo, ele faz nós sentir uma presença tão forte. É como se nós pudéssemos vê-lo em pensamento. E Deus, ele trabalha com valores espirituais. Deus não trabalha com valor material. Por isso que toda a espiritualidade, todo dom, ele tem que ser prestado em favor do próximo, não ao nosso próprio favor. Não por merecimento, por recompensa, mas em prol da outra pessoa. É com esses valores que Deus trabalha. Deus não trabalha com valor terreno, não trabalha com dinheiro, com benefício próprio. Deus, ele trabalha com valores do céu. E esses valores não são reconhecidos aqui na terra. É com esses valores que ele trabalha. A espiritualidade, ela jamais pode ser usada para fazer o mal para uma pessoa ou para o interesse próprio. Mas ela é algo de Deus e ela é usada para o bem do próximo, para ajudar as outras pessoas. Onde Deus diz que diminua eu e cresça Deus na nossa vida. Nós somos criados à imagem interior do homem. Nós somos criados à sua imagem interior. Nós criamos os problemas e nós temos que resolvê-los. Deus apenas quer nos ensinar a viver em comunhão com Ele e com o nosso próximo. Que finalidade teria se nós usássemos a espiritualidade apenas para resolver os nossos problemas? Isso não é algo que venha de Deus. Mas Deus, ele sempre quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. Ele quer fazer com que a gente evolua espiritualmente. A ação do Espírito Santo no ser humano, ela é infinita e ela é de variadas formas. De variadas formas. Então, você que sente a necessidade de ajudar as pessoas e quer fazer mais pelo próximo, que percebe em si capacidades especiais, mas nunca deu a devida atenção. Isso são dons naturais dados por Deus. E eles nunca vão deixar de existir na tua vida. Você nunca vai conseguir deixar de ter esses dons, deixar de ter essa empatia, deixar de sentir as coisas dessa forma. Você pode deixar isso ali num cantinho, nunca mexer nisso, viver a vida inteira sabendo que tem algo ali, mas nunca se preocupou, pelo contrário. Queria não ser assim, queria ser diferente, não queria ter aquilo, não queria sentir aquilo. Talvez você sofra a vida inteira com isso. Mas se você procurar a desenvolver, a começar a se conectar com o Deus Criador, com o Deus do universo, com a perfeita sabedoria e inteligência, com a perfeita mente, procurar se comunicar com Ele, procurar a desenvolver isso, você vai fazer descobertas maravilhosas. Vai saber que isso tem uma utilidade e é um dom claro. As coisas que Deus nos dá não são confusas. Elas são claras. Elas são objetivas.
E é possível sim nós desenvolvermos, é possível sim nós conhecermos essas capacidades e saber para que elas servem. Muitas pessoas podem ter uma capacidade de exortar, de ensinar, outras de edificar, de curar, de abraçar, de amar, de ajudar, de servir, de enxergar a alma. Quantas pessoas que têm dons, que têm capacidades e não sabem, apenas sentem que tem algo, mas não sabem explicar, não sabem o que é. E deixam de ajudar tantas pessoas. Quantas pessoas têm a capacidade de confortar com um abraço, de confortar com uma palavra, de confortar com uma visita, com um sorriso, com uma oração. Este mundo já está tão cheio de guerras, está cheio de maldade, de enganadores, de pessoas que não se importam com os outros, de gente que odeia, que é egoísta, não respeitam o próximo, nem as autoridades, não temem a Deus. O ser humano está deixando de acreditar no céu. Muitas pessoas não sabem amar, outras não querem. Muitas pessoas querem aprender a amar, mas elas não sabem, talvez nunca foram ensinadas. Por isso que a gente não deve julgar. Porque tudo que Jesus passou, ele foi crucificado e lá naquela cruz, ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi ridicularizado, ele foi humilhado, rejeitado. E a única coisa que ele fez em vida foi curar, amar, ensinar, abraçar, trazer para perto e mostrar a salvação. E os homens não aceitaram. E lá naquela cruz ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes Jesus tentou avisar aos homens: vocês não sabem o que fazem, vocês não entenderam as Escrituras. Porque Jesus, ele falava simplesmente: ame a Deus e ame ao teu próximo. Todas as coisas dependem desses 2 mandamentos. Amando, vocês vão poder fazer tantas coisas. Amando, os dons que há, as capacidades que há em vocês, elas vão fluir de uma forma tão natural. Ama a Deus. E tudo aquilo que Ele colocou dentro de você vai fluir de uma forma natural. Ama o teu próximo, que você será capaz de ajudá-lo. De alguma forma, você será capaz de ajudá-lo. Se coloque de lado. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e ajude o teu próximo. Ajude o teu próximo. Você vai descobrir que tem maneiras de ajudar o próximo. E aí